Olá, sejam bem-vindos ao canal Léo Esportes. Esse é mais um vídeo do nosso canal. Terça-feira, 12 de janeiro de 2021. E vamos tratar de assuntos aí como os principais jogos que movimentaram a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Também a diretoria do Flamengo, o que fazer com Rogério Ceni? Como é que nós tá tranquilão com a vida, graças a Deus. Dá até um mergulho. Volante Elias, 35 anos de saída do Bahia. E Dedé, um imbróglio judicial aí na sua saída com o Cruzeiro. Roda a vinheta. E vamos começar aí com o Campeonato Brasileiro. A 29ª rodada que teve início sábado com 3 jogos. O Curitiba, num empate aí no Atletiba com seu grande rival, o Furacão Atlético Paranaense, fizeram um jogo meia boca que acabou no empate 0-0, complicando ainda mais a situação do Curitiba e mantendo ali o Atlético Paranaense no meio de tabela. O Sport contra o Palmeiras acabou perdendo, tomando 1-0 do Verdão, que vem numa crescente grande também, além de estar na final, aí praticamente na final da Libertadores, vai ter o jogo de volta. Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo, contra o River aí na semifinal da Libertadores. O Palmeiras também está na final da Copa do Brasil, time muito bem treinado pelo técnico português Abel Ferreira, e também aí vem crescendo no Campeonato Brasileiro. Oh, meu Deus, que beleza! Houve um pênalti reclamado pelos jogadores do Sport no final do jogo, que eu confesso para vocês, a minha opinião individual é que foi pênalti. Foi um pênalti escandaloso, não dado, não marcado pelo juiz e também pelo árbitro de vídeo. Ai, desgranhento! Ai, desgraçado! O jogo terminou 1-0 para o Palmeiras e o Sport fica ali beirando a zona de rebaixamento, ao lado de Vasco, Bahia e Atlético Goianiense e outros times ali da parte de baixo da tabela. Fortaleza e Grêmio empataram também 0-0. Um jogo também pouco truncado, poucas chances para os dois lados, e os times acabaram somando apenas um ponto cada um na tabela aí do campeonato. Dos jogos da parte de cima da tabela, o Flamengo recebeu no Maracanã, no seu último jogo aí, antes de entregar o Maracanã para a Conmebol realizar a final da Libertadores, os preparativos para a final da Libertadores do próximo dia 30 de janeiro. O Flamengo recebeu o Ceará e mais um jogo ruim tecnicamente do time do Flamengo, muita chance de gol perdida. Cara, nós perdemos a cabeça um pouco. O Ceará aproveitou muito bem as chances que teve, é um time bem arrumado, isso eu venho falando desde o início do ano, pelo técnico Couto Ferreira. Não tô lembrado do outro. E o Flamengo sucumbiu aí as más alterações feitas pelo técnico Rogério Ceni. Nós vamos falar sobre esse assunto aí ao longo do vídeo, sobre uma possível ou não demissão do técnico rubro-negro. Não vai não! Ele não vai não! Mas enfim, o Flamengo perdeu a partida no Maracanã, levou 2-0 do Ceará, que está ali na 9ª colocação, se mantendo bem instável na tabela. E o time cearense sonha assim, como não, ou com a vaga para a Libertadores, que talvez vire até G8 aí, e também uma vaga assegurada na Copa Sul-Americana. E agora vamos falar do líder do campeonato, São Paulo. O tricolor paulista recebeu no Morumbi um mistão do Santos. Agora um mistão do Santos que deu muito trabalho ao time do técnico Fernando Diniz. O São Paulo criou também várias chances de gol. O goleirão do Santos salvou o time praiano, o time paulista praiano, mas infelizmente para o São Paulo o clube paulista não conseguiu, aí perdeu a chance de se isolar mais ainda na tabela. Cambada, vocês perderam o jogo feio, faz só nós passar vergonha, só vergonha. Já começa um processo de fritura aí do técnico Fernando Diniz, mas creio eu que o time tenha sentido
nos últimos jogos muita falta do atacante Luciano, que além de ser um dos líderes do time em assistência, também faz muito gols. Então, um jogador desse que participa em média de 70% dos gols do time, ele acaba fazendo falta. Mas ainda creio que o São Paulo não deverá vacilar tanto até o fim do campeonato. Tem confrontos diretos aí contra Inter, contra Palmeiras. Então, vão ser aí aproximadamente 9 rodadas do time tentar segurar essa gordura aí e ser campeão brasileiro. Enquanto ao time do Santos, tem aí nesse meio de semana a Copa Libertadores e mantém um foco aí no Campeonato Continental, por isso colocou um time em reserva e mesmo assim conseguiu ganhar do Tricolor Paulista, o time do técnico Cuca. Internacional. O Inter recebeu no Beira-Rio o time do Goiás e mais uma atuação do time de Abelão com a vitória, saiu com 3 pontos. Não foi uma bela atuação, mas o time conseguiu sair com 3 pontos, encostou no São Paulo, é novamente o vice-líder do campeonato. E uma opinião própria também, não de torcedor nem de nada, que aqui nós procuramos ser imparcial, é o seguinte: os jogadores do time do Internacional, eles estão jogando com o coração. Porque o técnico Abel Braga, ele fez um vínculo aí, estendeu seu contrato até o fim do Campeonato Brasileiro. Todos sabem que ele vai sair do Inter, não deverá ficar ao fim do campeonato para a temporada 2021. Então os jogadores fizeram uma espécie de pacto. Para fazerem o que puderem pelo técnico, dar esse presente a ele, tentar ser campeão brasileiro, quem sabe, já que a última conquista do Colorado foi em 1977. E vamos falar agora dos jogos que movimentaram a parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro 2020. Dentre eles, Bahia e Atlético Goianiense em Goiânia e Vasco e Botafogo no Rio de Janeiro. Começando pelo duelo do tricolor baiano contra o Dragão rubro-negro. O Bahia foi até Goiás, enfrentou o Atlético Goianiense. Foi um jogo bem parelho, o Atlético Goianiense saiu na frente, o Bahia empatou no segundo tempo, mas assim, foi um resultado que não agradou assim, a nenhuma das duas torcidas, nem comissões técnicas, porque o Bahia ele luta para sair da zona de rebaixamento e corre sérios riscos de rebaixamento tricolor baiano. E o Atlético Goianiense luta para se distanciar dessa área. Então não foi um resultado que agradou aí nenhum dos dois times, entendeu? O técnico Dado Cavalcante tenta de toda maneira arrumar o time tricolor baiano, que continua com os mesmos defeitos, tomando gols a todo jogo. Cala a boca! Silêncio! Então é uma tarefa difícil, árdua aí para o técnico do tricolor baiano, que teve até bons trabalhos no início do ano no próprio Bahia. Agora, com a saída do Mano Menezes, assumiu a responsabilidade e tenta livrar o tricolor baiano do descenso. E no clássico do Rio de Janeiro, Vasco e Botafogo, o Vanderlei Luxemburgo chegou com tudo. Com aquele jeito dele, paizão, arrumou o time, ganhou o vestiário. O Vasco é um time bem mais arrumado, engoliu o time do técnico Barroca, o Botafogo, que fez mais uma partida horrorosa. O Vasco deu 3-0, no finalzinho do jogo o Pikachu ainda bateu o pênalti. É ele mesmo, o lateral direito / atacante, ponta, Pikachu. E decretou a vitória do Cruz Maltino por 3-0 em São Januário. O time do Vasco vai se distanciando, deixando a briga para Atlético Goianiense, Botafogo, Bahia, Curitiba, Goiás. E o Vanderlei Luxemburgo vai mostrando aí que tem mesmo esse perfil de técnico, pode não ser para muito um técnico atualizado, que tenha se reciclado e tal, mas quando ele chega com esse jeitão dele, ele acaba arrumando o time, conhece de futebol, é boleiro e está aí levando o time do Vasco a se distanciar da zona de rebaixamento. Enquanto ao Botafogo, é triste a situação do Clube da Estrela Solitária. Flagraram outra imagem de amor e sofrimento
pelo Clube da Estrela Solitária. Você tá chorando pela derrota do Botafogo? É. Você veio para assistir o jogo? Foi. Que o técnico Barroca está tendo muito trabalho, vai continuar tendo trabalho e é grande a possibilidade do Botafogo cair para a Série B. E para finalizar a rodada, na noite de ontem, na noite de segunda-feira, o Galo, o Atlético Mineiro, foi até Bragança Paulista enfrentar o RB Bragantino. Um jogo bem divertido, o Atlético Mineiro começou com tudo, foi para cima, mas o RB Bragantino, um time, novamente, eu repito para vocês, é um time muito bem treinado pelo Maurício Barbieri, ex-Flamengo e outros times. O Maurício Barbieri arrumou bem a casa, trabalha com jovens, ele sabe isso, trabalhou bem assim na categoria de base do Flamengo. O RB Bragantino saiu na frente no primeiro tempo, tomou o gol de empate no início do segundo tempo. O lateral ex-São Paulo, Edmar, acabou fazendo 2-1. E no final do jogo, confesso para vocês que não consegui enxergar um pênalti dado pelo juiz, /VAR, arrumado no final do jogo. E o Atlético Mineiro, através do atacante Johan, ex-Chapecoense e Palmeiras, acabou aí empatando o jogo. E deixando aí o Flamengo para trás na ponta da tabela. Agora o Galo é terceiro colocado à frente do Flamengo, quarto. E vamos falar agora da situação delicada e complicadíssima do técnico Rogério Ceni do Flamengo. Confesso que até agora não consegui entender o motivo da não demissão do técnico rubro-negro. Que maus resultados, números demonstram que o trabalho dele não vem se refletindo bem dentro do campo. Que merda, hein? Há quem diga que os jogadores elogiam o trabalho, que o técnico não dá treino repetido e outras coisas mais que contam positivo a favor dele, mas o retrospecto do time dentro de campo não vem dando resultado nenhum. Ventilação dentro do clube acabaram por dizer que o técnico seria demitido entre a segunda e a terça-feira, mas uma corrente ligada ao vice-presidente Marcos Braz acabaram soltando aí na noite dessa segunda-feira 3 reuniões que aconteceram durante segunda-feira, que o técnico deverá ter mais uma oportunidade. São muito tempo, muitas semanas livre à frente do clube e ele não consegue transformar isso no trabalho que dê liga dentro de campo. O Flamengo aí tem um confronto na segunda-feira, na próxima segunda às 8 da noite contra o Goiás, e que tem aí o futuro do técnico nesse jogo, entendeu? A diretoria resolveu transferir também a responsabilidade para os jogadores dos resultados ruins, recentemente contra Fluminense, contra Ceará, e que os jogadores não conseguiram transportar para dentro do campo os ensinamentos, os treinamentos dados pelo técnico. Então, Rogério Ceni aí mantido por mais uma semana no Flamengo. Meu amigo. Não se sabe até quando essa novela vai durar. Confesso para vocês que até esse momento não tenho mais informações a respeito de uma possível demissão dele. Estamos gravando esse vídeo agora por volta de meio-dia dessa terça-feira, dia 12 de janeiro. Então, até então a programação de viagem do técnico para enfrentar o Goiás em Goiânia está mantida. De Goiânia o time viaja para Brasília, onde mandará um jogo contra o Palmeiras, já que o Maracanã está entregue a Conmebol para a final da Libertadores. Então, por enquanto, programação mantida no Flamengo, o técnico Rogério Ceni com mais algumas horas de vida no comando do clube rubro-negro. E agora vamos voltar a falar de Bahia. Bahia, caralho! O volante Elias, de 35 anos, acabou de rescindir contrato com o tricolor baiano, o tricolor de aço. Elias, que chegou em setembro, tem aí pouco mais de 4 meses no Bahia, a pedido do técnico Mano Menezes, depois que o técnico foi desligado do esquadrão, Dado Cavalcante assumiu, já falou que não conta com o volante, então o contrato foi rescindido de forma amigável, o volante saiu do Bahia e agora se encontra sem clube.
nosso vídeo, vamos falar do zagueiro Dedé, 32 anos. O zagueiro está de saída também do Cruzeiro, só que ao contrário do que acabamos de falar do volante Elias, o zagueiro Dedé vai sair de uma maneira que meio que conturbada do Cruzeiro, da Raposa. Isso porque Dedé acionou na justiça o Cruzeiro, cobra aí uma quantia de salários de pouco mais de 16 milhões de reais. Então vai ser uma saída conturbada, não se sabe ainda em decreto qual é o futuro do zagueiro, para que clube ele vai. É um zagueiro meio que problemático, não extracampo, mas intracampo. O porquê disso? Por causa de muitas lesões que o zagueiro, que foi já considerado um dos melhores zagueiros do país, Dedé sofre com seguidas contusões no joelho, contusões no tornozelo, e não tem tido ao longo dos anos, aí são aproximadamente 4, 5 anos, uma sequência boa de jogos. Então ele está se desligando do Cruzeiro, não se sabe o futuro, vai ser uma saída conturbada, já está sendo uma saída conturbada. A Raposa foi acionada, a sua diretoria, na justiça pelos representantes do jogador, que acaba aí por ter sua história como ídolo do Cruzeiro também, meio que manchada, saindo pelas portas de trás do clube mineiro. Então essas foram as notícias da terça-feira, dia 12 de janeiro, aqui no canal Léo Esportes. Espero vocês no próximo vídeo, espero que tenham gostado, dê seu like, recomende para os amigos, se inscreva no canal. Quando você faz isso, o YouTube entende que você está gostando do nosso trabalho. Vamos procurar evoluir, tá passando as notícias para vocês verídicas, com transparência aqui no nosso canal. Então, aguardo vocês até o próximo vídeo. Um abraço.